Bom, enquanto tenta encontrar uma solução para ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema de descontos legais do INSS, o Palácio do Planalto consegue isolar, pelo menos até agora, a oposição, que acabou adiando, também por hora, o pedido de abertura da CPI sobre o escândalo na Previdência. Os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A oposição desistiu de protocolar nesta terça-feira o pedido de comissão parlamentar mista de inquérito sobre as fraudes no INSS. Líderes do grupo apontam que há um risco de parlamentares retirarem assinaturas de última hora. Também contribuiu para o adiamento a sinalização do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, de que não estaria disposto a instaurar o colegiado. Uma nova tentativa de avançar com o pedido só deve acontecer no fim do mês. Alcolumbre, inclusive, acompanha Lula na comitiva que está a caminho das celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou a dizer a deputados que não se compromete com a abertura de uma CPI na Câmara e reforçou que há uma fila de pedidos na casa. Também nesta terça, a bancada do PDT na Câmara anunciou que deixou de fazer parte da base aliada de Lula. O partido ainda mantém o controle do Ministério da Previdência, mas o escândalo levou à queda de Carlos Lupe, que foi substituído por Volney Queiroz. O rompimento da bancada não significa ser oposição, mas contribui para a deterioração da governabilidade. Enquanto isso, o governo federal corre para entender o tamanho do rombo na Previdência e encontrar uma maneira de ressarcir as vítimas. Lula ficou quase 3 horas reunido no Palácio da Alvorada com ministros. Queiroz, no entanto, disse que o ressarcimento não foi discutido no encontro. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, havia dito que o pagamento seria feito de maneira automática na mesma conta em que o governo deposita o benefício mensalmente. Já o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, acusa o governo de demorar para apresentar uma solução à crise e pede que a Corte obrigue o INSS a adotar, em até 15 dias, medidas necessárias para o ressarcimento, inclusive com a indicação da origem dos recursos. Aqui no Congresso Nacional, a avaliação de parte dos governistas é de que a gestão petista errou ao tratar o escândalo no INSS como caso de polícia e que o Palácio do Planalto deveria focar agora em ampliar a pauta social. Uma das oportunidades citadas por parlamentares do PT seria explorar a discussão sobre o fim da escala 6x1. Ainda assim, o escândalo do INSS atinge um dos grupos mais fiéis ao presidente Lula. Pesquisa Genial Quest do final de março mostra que brasileiros com 60 anos ou mais são a faixa etária com a visão mais positiva sobre o governo. Metade dos idosos aprova a gestão Lula, enquanto 46% desaprovam. Leonardo, quanto custa uma CPI? Qual que é a fatura que o Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão cobrando do governo para, pelo menos agora, não instalar essa CPI? Olha, Caio, esse é o principal teste, né, que esse modelo de governabilidade que o presidente Lula inaugurou, que é uma governabilidade pelo topo, né, do Congresso Nacional, ou seja, garantindo o suporte dos presidentes da Câmara e do Senado, é o principal teste que esse modelo vai ter que passar. O risco que esses deputados, aqui o presidente Hugo Motta e o presidente Davi Alcolumbre correm, é de enfrentarem uma rebelião do baixo clero da Câmara, que está pressionando pela abertura dessa CPI. É errado acreditar que essa é uma questão que vai mobilizar simplesmente a oposição bolsonarista. Na verdade, muito provavelmente, deputados do centro e o próprio PDT hoje deu uma indicação na Câmara de que apoiaria, né, uma iniciativa nesse sentido, provavelmente estão sendo pressionados pelos eleitores, né, pelas redes sociais, para poderem se posicionar nesse sentido. Eu acho que um indicador interessante desse retorno da viagem para a Rússia, né, uma viagem meio esquisita, vai ser exatamente o que o governo vai anunciar de nova reforma ministerial. Todos sabem, por exemplo, que Davi Alcolumbre deseja o Ministério de Minas e Energia há muito tempo. Então, esse vai ser um indicador importante, mas eu repito, eu acho que existe um limite aí, né, que não tem preço
nenhum, e esse limite são os senadores, o senador Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota enfrentarem uma rebelião muito séria do Congresso, suscitada por uma mobilização dos eleitores e das redes sociais. Eu acho que é um teste importante, né, que essa barragem aí que o governo montou com os dois presidentes vai ter que passar. Jussara, o Leonardo já coloca ali um pouco da fatura possível, e é uma fatura conhecida, principalmente a do Davi Alcolumbre, né? Já há algumas semanas, uma pressão por indicações de agências reguladoras, muitas delas vagas e muitas delas potentes, né? Por exemplo, do setor elétrico, e principalmente a cabeça do Alexandre Silveira, que é algo também que ele reivindica há meses, há algumas semanas. Você acha que é por aí? Essa pode ser a fatura para a CPI não ser instalada? Olha, Caio, vejo que esse é o caminho, sim. Essa pressão, né, esse pedido de Alcolumbre por esses cargos, que o governo já vem sinalizando a entrega deles, que Davi Alcolumbre terá o que quiser nas agências regulatórias, e o pedido considerado até aqui o mais difícil, que é a cabeça, como você disse, do ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia. Bem, esse é o preço a se pagar. O que a gente, conversando aqui nos bastidores, inclusive no Centrão e no governo, é essa relação simbiótica que se fez entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que eles estão muito próximos. Assim que Alcolumbre, né, foi confirmado ali na presidência do Senado, o presidente Lula já fez uns acenos e depois só se intensificou essa relação. Essa viagem para a Rússia e para a China é a terceira viagem internacional em que o presidente Lula viaja levando a tiracolo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles já estiveram juntos também naquela viagem Japão-Vietnã e estiveram juntos também no funeral do Papa Francisco. Ninguém tem dúvida que essas viagens, para além do propósito delas lá, é uma viagem de articulação. Inclusive, muita gente vê quando o Davi Alcolumbre sinaliza de um projeto alternativo ao PL da anistia, muita gente faz essa associação direta entre essa viagem, a última viagem deles, que foi o funeral do Papa Francisco, com a confirmação ali, as sinalizações de Davi Alcolumbre, que ia construir um texto alternativo ao PL da anistia. Portanto, não tenham dúvidas de que na volta, nesse retorno dessa viagem, Davi Alcolumbre pode tirar ali da cartola alguma medida para ajudar o governo. Porém, o que a gente mais entende aqui no governo, conversando no Palácio do Planalto, essa dependência do presidente Lula com Davi Alcolumbre no Congresso. Thaís, agora essa declaração do novo ministro da Previdência de que depois de 3 horas no Alvorada, com ministros, né, inclusive ministros da articulação política, Gleisi Hoffmann, não trataram do ressarcimento. O ressarcimento é a agenda do dia do governo, o feriado inteiro. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar porque, assim, primeiro, é a única ação política que o governo tem de positiva. Né? Pelo que eu entendo aqui, tudo bem, ele está atuando, como você mesmo disse, ele está atuando para barrar a CPI, né? Mas de ação vamos dizer assim, com respaldo ou com efeito na população, é fazer o ressarcimento. Então, não dá para entender. O presidente Lula está indo para a Rússia numa viagem esquisita, para dizer o mínimo. Como disse o Leonardo, o Lorival Santana, nosso analista aqui de internacional, disse que só vai ditador para esse evento que vai o Lula. Nenhum democrata está indo para essa viagem. Sai do Brasil nesse momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Califórnia, fazendo discussões lá, enfim, provavelmente de coisas que podem em algum momento serem importantes para o Brasil, como ele teve encontro lá com o secretário do Tesouro americano, sem nada decidido, mas a crise está acontecendo aqui no Brasil, então não discute o ressarcimento, que ninguém sabe exatamente, como você colocou, de onde vai ser o dinheiro, quais vão ser os critérios, quem vai ser exatamente atendido. Então, se essa crise está sendo de alguma forma gerida pelo governo, ainda não apareceu o resultado dessa gestão. Ô, Léo, qual que é o tamanho dessa crise, de fato, né? E o potencial dela de entrar em 2026? Olha, o potencial é enorme, né? Assim, primeiro porque ela envolve pessoas diretas ligadas ao presidente Lula, né? O irmão dele tá numa entidade dessas.
Mas tem uma coisa mais sistêmica que é interessante. O governo, desde que tomou posse, ele tem buscado, nas palavras aí de pessoas ligadas ao governo, descriminalizar sindicatos e movimentos sociais. A questão do financiamento de sindicatos é uma coisa muito importante para o governo. Ela foi desmontada com a reforma trabalhista de 2017. O atual ministro do Trabalho, tem ensaiado em várias oportunidades, né, apresentar um projeto de lei para retomar uma contribuição obrigatória, né? O STF chegou a decidir sobre essa questão, uma contribuição assistencial obrigatória, é uma decisão que ainda está aí no limbo, e agora a gente vem com um escândalo que a gente não consegue nem mensurar a magnitude em termos de recurso, em termos de dinheiro, que envolve exatamente financiamento para sindicatos, né? Dinheiro para sindicatos. Eu acredito que o governo ele conta muito com esses sindicatos como uma quinta coluna ali, como sempre foi, né, para as eleições presidenciais. E não me estranharia, né, que haveria aí uma sensação de que esse dinheiro pode ser utilizado para financiar esse suporte. É claro que essa é uma especulação, mas o que eu quero dizer é uma questão sistêmica que ataca o coração de como sempre funcionou, né, a esquerda, o PT, os movimentos sociais, e fora todos os problemas de popularidade no governo que já não tem mais gordura para queimar, né? Então, eu acho que é uma crise daquelas que extingue, né, chances, e que vai ser um espinho no pé, certamente, do governo até o ano que vem. Ô Jussara, tem uma questão que é interessante e ainda creio que pouco abordada, que é na Covid, na pandemia, a oposição, que hoje é governo, né, para mim muito simbólico, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que era uma das lideranças da oposição, defendeu muito a instalação da CPI da Covid. Não conseguiu pela via política, mas conseguiu pela via jurídica, que o Supremo Tribunal Federal acabou obrigando o Congresso Nacional a instalar, por entender, tem um entendimento de que se trata de um direito constitucional das minorias. Agora o jogo inverteu, agora quem era oposição lá é governo K e quem era governo lá é oposição K. De alguma maneira, hoje eu conversei inclusive com o senador da oposição, disse que isso não estaria no radar, pelo menos nesse primeiro instante. Mas, de alguma maneira, o Supremo poderia ser uma saída para a oposição, sabendo de todos os conflitos que tem o Supremo com a oposição bolsonarista, principalmente, mas poderia ser uma solução para atravessar o Davi Alcolumbre, vamos dizer assim, e obrigá-lo a instalar a tal da CPMI do INSS? Olha, Caio, tem uma apuração parecida com a sua de que isso ainda não está no radar. Até porque a oposição ela resiste muito em acionar o Supremo para defender as suas pautas. Até porque é contra o discurso dela, é contra o próprio discurso da oposição. Bem, não há claramente aqui uma avaliação de que é possível recorrer a esse caminho se eles não conseguirem avançar ali, se eles se esbarrarem em Davi Alcolumbre. O que dá para a gente entender até este momento, pelos movimentos no Senado, em específico, é a instalação dessa CPMI, e o que era para ser anunciado hoje acabou sendo adiado justamente nesse movimento de Davi Alcolumbre, que já dá indicativo de que vai barrar, não vai deixar avançar essa CPMI. Então, a oposição, neste momento, para instalar essa CPMI com deputados e senadores, está refazendo o cálculo. Ia nos protocolar hoje e aí, por estratégia, resolveram esperar mais um tempo, até o dia 20 de maio, para colher novas assinaturas. A ideia, hoje, tem 30 senadores, segundo a minha última apuração aqui, que assinaram esse pedido de abertura da CPMI, mas a ideia é chegar a pelo menos 40. Além disso, com a saída do
PDT, hoje pelo menos da bancada, da saída do PDT na Câmara, a ideia é, inclusive, para pressionar o governo, pedir assinatura de deputados do PDT para fazer mais frente para a abertura dessa CPMI. Bem, o que a oposição diz, para o discurso dela é importante, que vem esbarrando não apenas no Davi Alcolumbre, também no Hugo Mota. Eles têm evitado ser muito críticos ao Hugo Mota, mas falam isso abertamente nos bastidores e, claro, sempre atrelando uma parceria entre governo e Supremo Tribunal Federal. A ver como que a oposição vai tentar incomodar o governo nessa outra frente, lembrando aquela outra pauta do PL da anistia que a oposição não conseguiu emplacar ainda. Léo, quero fazer uma pergunta para você, pedir aqui autorização para o Caio. Hoje você escreveu uma análise muito interessante sobre o problema da popularidade do Lula, dizendo que a popularidade dele, a perda da popularidade dele é pessoal e intransferível, né? Que nem vem naqueles convites de festa boa, sabe assim, que você não pode passar o convite. Eu gostei do título. E aí eu queria ouvir o quanto você acha, quer dizer, o Caio já questionou aqui o tamanho da crise, mas eu queria te questionar sobre o tamanho da crise especificamente para Lula, o impacto disso na popularidade. A Atlas Intel fez já uma pesquisa mostrando, por exemplo, que mais de 80% dos brasileiros queriam que o Carlos Lupe fosse demitido. Mais de 85% estão acompanhando de perto o caso dos aposentados, pela sensibilidade, né? Pela perversidade da crise, da fraude e pela sensibilidade com os idosos. Então, essa crise bate na popularidade do presidente? Eu acredito que sim, né? E no momento que o governo começava a imaginar que estava recuperando o terreno perdido, né, desde do início do ano. Fazendo uma comparação, né, da popularidade do presidente Lula com uma média de popularidade de 14 governadores, né, uma amostra que eu consegui encontrar ali com a mesma metodologia, o que a gente percebe é que o Lula ele em média, 20 pontos pior avaliado do que os governadores, né? 20, 24 pontos pior avaliado do que os governadores. E isso é importante porque muitas vezes a gente atribui o problema da popularidade à questão da conjuntura, né? É a inflação, é uma coisa aqui, outra ali, a violência, etc. Só que, se isso fosse verdade, né, haveria uma tendência de que essa popularidade, esse problema, ele contaminasse também outros atores políticos. Mas o que a gente percebe é uma concentração desse problema no presidente Lula, o que nos leva, né, a uma hipótese de que há uma questão pessoal, né? E talvez até o ministro Sidônio, quando assumiu lá a comunicação do governo, tenha até agravado um pouco essa situação, porque lá atrás a sua estratégia foi exatamente exibir Lula. E talvez o problema seja exatamente a imagem do presidente Lula, né? E tanto é que isso mudou, né? Assim, o presidente Lula, de certa maneira, diminuiu um pouco as falas espontâneas, né? E não deu as caras ainda na crise, né? Tá aí fazendo uma estratégia de avestruz, né? De esconder o rosto debaixo da terra. Mas dificilmente vai conseguir, até pelo dado que você trouxe, né? 85% das pessoas estão acompanhando esse noticiário político, que é um nível incomum, né? Mesmo em escândalos que chamam muita atenção. Então, eu tenho a impressão de que essa melhora que o governo esperava, né, acontecer aí, surfando em algumas pautas positivas, como desoneração de IR, pauta 6x1, enfim, que tudo isso vai sofrer, né, com esse escândalo que a gente não vê porta de saída.